Fala, time! Estamos começando mais um episódio, tá? E esse episódio, ele inicia com algo muito especial. Eu estou recebendo aqui uma amiga, que é uma inspiração para mim, para a Lau e para todos que cercam ela. Eu acredito que o que ela construiu e vem construindo, eu acredito que, assim, tá muito no início. Mesmo ela vai trazer aqui um pouco de que talvez nunca chegou a imaginar essa proporção de estar se materializando, mas eu enxergo que existe aí um caminho enorme ainda de conquistas. E eu vou iniciar apresentando ela, tá? Eu fiz aqui algumas anotações para não deixar nada passar, porque cada um tem a sua importância. Ela é casada com meu amigo Christian, mãe, apaixonada por Jesus. E ela além de gestora, ela é gestora criativa, né, da marca Leila Denise Handman. Acertei o nome? Acertou. Acertei? Seja muito bem-vinda, viu, minha amiga? Ai, obrigada, amigo. Um prazer estar aqui, viu? Muito obrigada pelo convite e estou muito feliz. Perfeito. Esse podcast, ele existe para que pessoas que têm aquele arder no coração de que, cara, não é isso que eu quero, não foi isso que eu sonhei. Eu sinto que tem algo maior aqui dentro de mim. Eu só não tô encontrando o caminho para realizar isso. Não estou encontrando a coragem para poder decidir, ou então tomar a decisão que é necessária. E aqui a gente, ao longo do episódio, vai poder entender um pouco mais das decisões que você tomou e os bastidores dessa decisão, né? Porque a gente Sim. sabe que toda decisão tem dois caminhos. Sim. Então, você tem que literalmente escolher por um e abandonar o outro, esquecer o outro. Enfim, não existe negociação na decisão. E aí, pra gente começar, eu quero saber qual foi a decisão que você tomou que te fez chegar aqui? Ai, então, assim, eu falo que foi um conjunto, né? Um conjunto. E você falando que o seu podcast tem esse intuito, eu já posso dizer, a minha história, a minha vida vai servir, sim, de mudança de inspiração para muita gente. Porque quando eu começar a contar aqui como foi a minha história, como da onde eu vim e aonde eu tô chegando, para mim, assim, é uma história inacreditável, sabe? E, sem dúvida, eu já tinha falado um pouco para você que para mim, a maior decisão que eu tomei, que fez eu realmente ir deslanchando na minha empresa, na minha marca, foi quando eu decidi mudar no meu emocional. Porque eu era uma pessoa que eu amava, sempre amei a vida, eu sempre amei, né, tudo, curtir. E chegou um ponto na minha empresa que eu ia realmente fechar. Que eu não tava cansada, não tava dando muito prejuízo, eu não tava bem, funcionário, muito problemas com funcionário. E foi quando eu fiz um evento, eu participei de um evento que era focado nessa parte emocional, direcionamento emocional, e fiz e mudou. Ali eu entendi que tudo que eu estava passando era culpa minha, porque antes eu não me culpava. Sim. Eu culpava todos ao meu redor, tudo. Ai, não tem movimento, não tem cliente, meu produto é sazonal, o problema é minha funcionária, o governo, tudo que você imagina a gente culpa, menos a si mesmo. Sim. E ali eu disse, eu tenho culpa de tudo que está acontecendo na minha vida. E quem vai direcionar sou eu, quem vai dizer que vai mudar sou eu. Dali, tudo mudou. E isso vai fazer 3 anos. E mudou tudo, porque quando você muda a pessoa, o seu emocional, você fortalece o seu emocional, eu digo que sempre tudo vai fluir, porque eu digo, um bom empresário, um bom gestor, não é aquele que sabe mais gerir essa parte de gestão, é quem tem um emocional forte, que sabe lidar com seus problemas, porque a gente sabe que quem é gestor é só tomada de decisão, Sim. né? Você vai lidar com um problema todo santo dia. E como é que você vai lidar com esses problemas É que vai fazer você realmente ser um bom gestor e crescer e evoluir. Isso aí, sem dúvida nenhuma. Hoje eu tenho isso muito convicto. Perfeito. Muito convicto. Perfeito. E quando você fala de que a decisão que mudou, né, foi nesse dado evento, nesse local, o que é que exatamente, assim, qual foi a decisão? De ir ou lá aumentar o nível de consciência e falar assim, cara, a partir de agora eu mudo. Você vê que a decisão-chave que você atribui, que acarretou, foi a de ter ido ou a decisão que você tomou lá de que basta? Foi a decisão que eu tomei lá. Porque, na verdade, eu não fui porque eu queria. Ah. Eu fui... A minha irmã meio que me obrigou a ir.
Eu nem conhecia, eu nem sabia o que era método CIS, eu não sabia, nunca ouvi falar de Paulo Vieira na minha vida, e a minha irmã meio que me obrigou a ir. E até então eu estava muito perdida, sabe, assim, eu não sabia que eu estava tão perdida assim, porque às vezes a gente também não tem esse Sim. entendimento, né? Mas eu já estava assim, tipo, não estava bem, a empresa não estava indo, eu, tipo assim, errei no meu negócio, Certo. errei no que eu queria, porque na Que já era verdade... essa marca hoje. Que já é a minha Esse marca. sucesso não estaria aqui, digamos assim. Não. E assim, a empresa estava crescendo, mas era muito devagar. O produto é um produto muito sazonal, um produto muito específico. Então, assim, as vendas não é uma venda constante, não é um cliente que compra constantemente. Geralmente tem um evento, uma coisa específica. Então, isso estava me deixando muito desanimada e eu tive muito problema com funcionário, com gestão, com essa parte de gestão. E Inclusive aí... de emoções. De emoções, claro. E fora isso, vem todo, porque assim, gente, não tem como você dividir a mulher e a gestora. Eu sou uma só. Então, por isso que o nosso emocional, como você, pai, empresário e tudo mais, não tem como a gente dividir. Você é um só. Não tem como a gente separar, o meu emocional tá aqui, a minha gestão empresarial tá aqui. Não tem isso. A gente vive pelo nosso emocional, nós somos movidos Sim. por ele. Então, assim, tudo reflete. Aí, eu fui obrigada, né? Então, assim, até então não tinha muita consciência das coisas. Quando eu fui lá, foi, assim, um choque de realidade. Imagino. Foi um choque, mas foi um choque, um tapa na minha cara absurda. E dali eu fiquei, meu Deus, não. Peraí, eu sou culpada de tudo. Tipo assim, sabe? Não, que é isso? É porque antigamente a culpa era sua, você botava em quem você queria. Que você Agora queria? você sabe. Então, a verdade é que você bota a culpa. Olha, por exemplo, fui demitido de uma empresa. Ai, porque meu chefe isso, porque nananã, porque todo mundo... Você vai culpar a situação para as pessoas terem pena de você. Sim. Porque se eu dissesse assim, fechei, porque não deu certo. Porque meu produto é um produto maravilhoso, mas assim, nossa, as pessoas só compram assim, tá entendendo assim? E você, realmente, Leila, é difícil, né? E tal. E é isso. Então, assim, massageou o seu ego ali. O cérebro cumpriu a função dele, que é lhe deixar seguro, tranquilo. Que foi realmente o que aconteceu e tal. E foi assim a minha vida toda, porque eu já tive empresa também antes dessa, né? E foi assim um trauma na minha vida. E eu disse, meu Deus, eu vou de novo passar por isso e tal. E ali eu entendi. Então, assim, eu digo que a minha primeira decisão foi essa. Ao longo do decorrer da empresa, teve várias outras, que inclusive foi uma que aconteceu em maio do ano passado também, que para mim foi a virada de chave da minha empresa. A minha empresa, ela teve a primeira virada, que foi essa decisão minha, e aí eu comecei a mudar. Esse up, vamos dizer assim, né? Comecei a mudar, comecei a olhar, comecei a entender, comecei a olhar diferente para o meu funcionário, comecei a olhar diferente para a minha empresa, comecei a tomar decisões diferentes, e isso foi fluindo, foi crescendo, mas há 1 ano e 4 meses atrás, foi a decisão, assim, que eu digo que foi, assim, também muito de virada de chave, que foi a internacional. Perfeito. Que deu a maior virada, foi. Vai entender um pouco mais, né? Porque, assim, imagina, nós estamos falando hoje com uma pessoa que ela tá com uma certa dificuldade de tomar uma decisão, tá perdida, mas não sabe exatamente que tá perdida. Sim. E aí é justamente... ou caiu de paraquedas, ou tem ali como inspiração você, tem ali como referência de conteúdo sobre decisão, tem a mim, e aí, ou então recebeu encaminhado o vídeo e tá aqui de paraquedas, o YouTube recomendou, o algoritmo ajudou para que ela estivesse aqui, exato. Entregou. Então, hoje ela não tá no pós, Sim. né? Ela está no pré. Sim. E não consegue se enxergar, não consegue entender que alguma coisa precisa mudar. E aí a gente precisa mastigar um pouquinho mais esse caminho até a decisão e depois a gente traz pra ela, porque assim, é difícil em todos os âmbitos, né? Todos. Sempre vai ser difícil. A vida não é fácil, tá, gente? Nunca vai ser fácil. Se eu disser pra você que todos os dias eu não penso em desistir, eu tô mentindo. Olha, eu falo assim, minto, não vou dizer todo dia. Não vou dizer todo dia, mas toda semana. Toda semana, um pouquinho, eu penso assim, meu Deus, eu não aguento mais. Senhor! Porque assim, mas uma coisa eu levo comigo. Os problemas, as dificuldades, elas só vão aumentar. Sim. Não diz que quanto mais alto,
Você vai, a queda pode ser maior, e é verdade. Eu digo que os problemas que eu vivo hoje são grandes para o meu tamanho, mas Perfeito. eles vão ser pequenos para o futuro. Eu Justo. vou olhar para trás e vou dizer, nossa, mas isso aqui para mim foi fichinha, entendeu? Para o que eu tô vivendo hoje. E aí eu começo a pedir a Deus assim, Senhor, realmente me dá problemas maiores, porque eu sei que os problemas maiores vão me fortalecer. Outra coisa, minha gente, ninguém se fortalece, ninguém cresce, ninguém fica grande. Quando eu digo grande, não é financeiramente, eu digo grande é tudo, emocionalmente, você saber lidar, você ser uma barreira fortalecida sem ser com problema, meu. Sim. No bom, a gente não evolui. A gente só evolui na dificuldade. A gente tem que ter isso muito em mente, porque é as minhas dificuldades que me fizeram se tornar a Leila que eu sou hoje e a Leila que eu vou ser lá no futuro. Então, eu tenho isso muito, muito estabelecido dentro de mim. Porém, não é fácil. Não é fácil. Nossa, às vezes eu digo, meu Deus, por que eu inventei isso? Ai, meu Deus do céu. Não, Christian, não. Eu faço assim, não, Christian, olha, eu não quero mais não. Eu quero viver, eu quero ficar em casa, só cuidando de mim. Eu fico até brincando com ele. Quero só cuidar de mim. Mas, na verdade, eu amo. Isso me move muito. Eu vejo muito propósito. Outra coisa também que me fez um pouco, acho que a minha empresa. Eu vou contar uma coisa aqui que eu falo muito superficialmente, mas eu vou abrir aqui, assim, um pessoal meu. Que uma das coisas mais difíceis que muita gente acha, deve ter julgado, falado, mas não sabe o real, né, no meu coração. A minha empresa, em certo momento, com a minha vida cristã, foi um desafio muito grande para mim, espiritual, emocional, porque as minhas peças são peças mais sexy, são peças mais assim, e eu tive aquela mudança ali. Isso foi uma briga interna. Foi Imagino. muito, muito, muito difícil. E também foi uma das coisas que me fez pensar em desistir também. E eu lembro que Christian me fortaleceu muito também, sabe? Porque eu ainda não estava entendendo o propósito. Outra coisa na nossa Você estava olhando como um vida. negócio. Só como um negócio, como a marca. E eu não olhava aquilo. O que tinha por trás, o propósito da empresa, né? E porque as pessoas só olham o quê? O superficial. Né? Então, ai, mas as roupas, você é crente, mas você é evangélica, e você vende uma roupa assim, ai, mas você usa ainda uma roupa assim, ai, mas... E eu me cobrava também. Por não ter claro o propósito daquilo, né? Daquilo. Eu lembro que há 2 anos atrás, quando eu fui para São Paulo, eu tive uma revelação muito forte e eu fiquei muito pensativa. Ai, será que é isso mesmo que Deus quer para minha vida e tal? E aconteceu algo eu tava na igreja e uma moça amiga minha veio falar comigo. Eu tinha um dia antes eu tinha orado para Deus na cozinha da minha amiga em São Paulo. E eu tinha dito assim para Deus, Senhor, eu quero mudar a vida das pessoas. Hoje eu tenho mais de 15 crocheteiras. Elas não tinham nenhum tipo de renda. São pessoas de realmente simplicidade. Eu tenho uma crocheteira que ela tá comigo desde o início, que foi a primeira que tá comigo desde o início. Eu lembro que quando eu fui a primeira vez lá, ela não tinha... A casa dela era muito simples, ela não tinha loja, ela não tinha nada disso. Quando eu fui, há uns 2 anos e meio atrás lá, ela estava com a casa, ela estava com a loja dela, ela estava com outra renda. E eu sei que aquilo ali foi Sim. porque, através da minha empresa, proporcionou isso para ela, uma Perfeito. renda e tal. E ali foi a primeira que eu disse assim, meu Deus. Eu disse, a minha empresa está tendo impacto na vida das pessoas. Ela faz diferença, eu estou dando uma oportunidade para isso. E aí foi quando eu conto as histórias das minhas crocheteiras no meu Instagram, porque nenhuma marca faz isso, mas eu faço. É? Muito massa. Eu peço para ela contar um pouco do relacionamento dela com o crochê e como ele entrou na vida dela e a empresa também, assim. E aí elas começam a contar que o sonho delas era viver do crochê que elas amam, mas infelizmente não dava. Então muitas trabalhavam de faxina, muitas trabalhavam com outro emprego. É tipo um hobby, assim, dela, uma paixão, né? Era uma paixão e elas hoje vivem do crochê e são muito felizes porque elas amam trabalhar com a empresa. Nossa, e ali a gente vai entendendo, sabe? Os propósitos e tal. E eu tive essas indecisões, porque assim, não é fácil, é muita coisa, vai brigando, nossa pessoal, nosso espiritual, tudo é um pouco, né? E aí foi quando essa pessoa veio na igreja e falou pra mim coisas que eu tinha falado com Deus no dia anterior. E ela simplesmente era clara. Ela dizia assim, Deus pediu pra lhe falar que ele te deu essa empresa, ele te deu isso. Isso eu fico emocionada. E ela começou a falar tudo que
que vinha, assim. E ela começou a profetizar lugares. Ela não sabia que eu ia lançar minha marca nos Estados Unidos. Ela não sabia nada disso. E ela começou a falar, eu vejo tendas alargadas nos Estados Unidos, eu vejo tendas alargadas em São Paulo. E eu dizia assim, eu fazia assim, ó. E dizia, meu Deus, e tal. E ali eu tive uma confirmação de tudo que eu tinha ainda de insegurança sobre a empresa, também ali já foi outra confirmação na minha vida. E aí eu comecei a desapegar desses julgamentos, dessas coisas, porque eu entendi tudo que a minha empresa hoje movimenta, tanto na vida das pessoas, o quanto as minhas crocheteiras mesmo. Nossa, eu tenho assim um carinho, um amor muito por elas e eu peço muito a Deus que tudo que a gente crescer, tudo que a gente evoluir também impacte de bom na vida delas, nas famílias, porque elas têm família, são mães. Muitas são mães solteiras, assim, não tem marido, não tem... Então, assim, tem outras que têm, assim, problemas de saúde na família, seríssimos, e o crochê hoje sustenta a casa. Então, assim, é algo que eu tenho essa responsabilidade, sabe? Aí, às vezes, quando eu penso em desistir, eu faço, não, mas eu tenho muita gente, meu Deus do céu. Eu tenho 15 famílias. E é assim, eu penso. Toda hora, assim, vem. Inclusive, é o peso, né? Assim, também. Peso. A quem muito é dado, muito é cobrado, né? O peso da responsabilidade. E tudo que você vem trazendo aqui, eu enxergo... Porque, assim, existem... Vamos lá, você falou que a questão de quem tem mais sucesso não necessariamente é aquele que vai ser melhor em gestão, mas sim que consegue gerenciar suas próprias emoções. E aí, o que o mundo analisa é o QI, né? Tipo assim, cara, qual é o nível de inteligência dessa pessoa? Só que se a gente for pegar e mensurar quem tem mais resultado, quem consegue fazer mais, é quem tem o QE elevado, que é o emocional, que consegue gerenciar as emoções. O nível emocional dele é muito alto. Isso daí eu tenho como exemplo porque esses dias eu indiquei um profissional que eu, assim, profissionalmente, eu indico de olhos fechados, parte profissional. E aí ele foi lidar com um cliente e eles não conseguiram chegar em um consenso ali de negociação financeira mesmo. Aí eu liguei pra ele e falei, cara, veja assim e tal. Eu dei um desconto ao meu cliente e tal. Aí ele falou, tá, beleza, então faça o seguinte, manda aqui pra ele esse link pra ele resolver, pra ele responder e tal. Beleza. Acabou que no meio do caminho, o telefone sem fio, né? Tipo, o que ele negociou comigo não ficou certo o que ele negociou e tal. E no contato que ele teve direto com o meu cliente, ele falou assim, cara, não tinha combinado isso daí não, tal. E desligou na cara do meu cliente. Aí meu cliente ligou e disse, Léo, mandei aqui a mensagem pra ele e pedi pra ele devolver o pagamento que eu dei de entrada que eu não quero mais trabalhar com ele. Mas você falou que ele é muito bom. Você quer intermediar? Eu falei, claro. Deve ter acontecido alguma coisa. Aí liguei pra ele. Ele fez a mesma coisa. Cara, é porque é conversa de um lado e conversa de outro, puf, da minha cara. Aí eu mandei pra ele no WhatsApp assim, cara, eu te admiro como profissional, mas eu exijo respeito. Hoje foi a última vez que eu indiquei alguém. Então, assim, o QI dele, a capacidade técnica lá em cima. Mas a parte emocional de saber lidar com o outro impede o crescimento, impede ele de avançar, né? Ele acaba se limitando. E aí, quando você fala que estava ali em um dado momento, culpando as pessoas, culpando as situações, não conseguia se culpar, né? Para quem está nesse local e está cego, está com a visão embaçada da realidade, qual seria ali o primeiro indício, ou então o primeiro sinal que ela pode ter de que, rapaz, eu acredito que eu preciso tomar o controle disso, porque a culpa e a responsabilidade é minha? Eu sempre faço uma coisa assim na minha empresa hoje, que quem tá comigo, seja da minha estagiária que tá lá, quanto as minhas, eu dou um livrozinho de presente que é sobre o poder da responsabilidade. Da autorresponsabilidade. É do Paulo Vieira, né? É do Paulo Vieira. Eu já li. É um livrinho simples, desse tamanho de bolso, mas é poderoso. Porque é a verdade, Léo. Ele é bem pequenininho mesmo. É bem pequenininho, é de bolsa, sim. E eu indico muito. Aí quem nunca leu, lê. Gente, não se apega. Porque é coach, porque as pessoas têm essa coisa, né? Gente, não se apega a isso. Eu sempre falo que todo mundo tem algo pra dar. Sim. Mas a gente tem algo pra dar bom e pra dar... Eu digo que todo mundo tem algo bom e algo ruim também. Porque todos nós somos, né, ali... Até no ruim você vê o que não fazer. Não fazer. Isso. Então, eu digo sempre, gente, todo mundo tem algo para receber. Um cara que estuda tanto, que tem
tão bom relacionamento. Ele tem algo para dar. Seja mais mente aberta, seja menos orgulhoso, porque as pessoas se acham muito superiores, sabem de tudo. Você não sabe de tudo. A gente tá aqui para aprender todos os dias. Então eu sempre dou esse livrinho, já dei para várias pessoas, porque eu acho que o poder da autorresponsabilidade é algo surreal. A gente, quando começa realmente a olhar para dentro e dizer, porque a gente culpa tudo, gente. A gente tem essa mania de tudo, qualquer detalhe que acontece. Ai, mas isso aqui, mas será que se eu fosse mais atento? Mas será que se eu tivesse mudado isso daqui? Será O que eu poderia fazer para isso não acontecer? Então, eu acho que a primeira coisa é você fazer um reflexo, né? De interno seu. Porque quando a gente fala emocional, por exemplo, eu vou dar um exemplo até no meio cristão, inclusive, né? Igreja, a gente é da mesma igreja, a gente também frequenta, a gente é da mesma house também, né? Então, house, pra quem não sabe, é uma célula. Tipo uma célula, né? Que a gente tá junto ali. E a gente sabe que eu vejo muito as pessoas, quando a gente fala, por exemplo, eu falei que fiz o método CIS e tal, aí eu vejo muita gente dizer assim, porque é cristão, porque vai na palavra de Deus e tal. Aí já, não preciso, né? Não precisa. Só que aí a gente esquece que a gente foi criança, que a gente tem traumas absurdos, entendeu? Que a gente teve mãe, pai, amigo, bullying, tudo misturado, coisas que a gente nem sabe que tá lá dentro, que impactaram em defeitos que a gente tem. Eu sempre, nossa, meu Deus, eu já recebi muito isso. Tipo, ai, Leila, você é muito assim, eu venho trabalhando, melhorando, querendo ser essa pessoa realmente melhor, parecida cada vez mais com Cristo. Eu digo que eu vou morrer tentando, né? Porque a gente nunca vai ser, mas a gente morre tentando. E eu falo, Léo, eu acho que a primeira decisão que a gente tem que tomar, sem dúvida, é fazer uma autoanálise de se você tá realmente... porque tem gente que é assim, mas eu faço de tudo. Eu faço de tudo. Tem gente que faz assim, mas eu faço de tudo. Olha, eu trabalho, eu faço assim, eu tô todo dia, eu chego 8 horas, eu saio 10 da noite, eu trabalho 15 horas por dia na minha empresa. Ou, porque as pessoas acham que ser empresário é fácil. Ai, porque vê só o lado bom, né? Daquela, tipo assim, porque o empresário é o que consegue ter mais dinheiro, porque o empresário no Brasil é o que consegue. Mas ninguém vê o por trás, como você falou, os bastidores das decisões, dos problemas, da responsabilidade que é sua. Então, as pessoas, elas estão realmente muito... elas olham muito, assim, para o que fazer. O fazer, sim, sabe? A ação. A ação. E elas, às vezes, não olham o como está sendo essas decisões dos caminhos, porque a gente tem que traçar. Antes, eu não planejava as minhas coisas com antecedência. Eu não vou dizer que ainda faço tão bem, ainda preciso melhorar muito, mas o pessoal também fala muito sobre delegar, né? Você tem que ser delegar, você tem que... Eu digo, meu sonho é delegar, gente. A questão é que não é fácil, assim, encontrar pessoas também que tenham o mesmo ritmo que o seu, tá entendendo? Mas meu Deus, meu sonho é delegar. Venham pessoas aí que queiram, né, trabalhar. Eu adoro delegar também, porque eu queria muito ter outra Leila, outra pessoa lá da minha ajudar na empresa. Nossa, meu Deus do céu, eu peço a Deus todo dia, Senhor, traz, né? Porque, assim, quanto mais eu digo que soma. Sim. E outra multiplica, coisa, na verdade, multiplica, né? Com certeza, esse negócio de você ser... Não, eu tirei isso da minha cabeça. Quero não. Eu quero pessoas que venham somar. Se você sabe mais, eu tenho um funcionário que sabe mais que eu em alguma... Oxe, perfeito. Que maravilha! Venha me ensinar a chegar. E o que eu tô precisando, que a minha cabeça já não tá aguentando mais, meu amor. Vai explodir. Então, assim, tipo, eu antes tinha isso. Não, porque eu sei mais. Orgulho. E eu acho que uma das coisas que as pessoas, que aí vem o poder da autorresponsabilidade, que vem entender, você olhar para dentro, é isso, orgulho. A gente é muito orgulhoso. A gente acha que sabe mais, a gente acha que no que a gente faz, não, mas isso aqui é assim, porque é melhor assim. Não, porque não sabe, se acha muito superior nas coisas, não ouve o outro. Lógico que a gente tem que saber quem a gente vai ouvir. Claro. Né? A gente tem que saber peneirar ali quem a gente vai ouvir. Mas eu acho que tá muito... Olha, eu vou continuar, porque essa frase, para mim, é real. O grande gestor, não é sobre quem sabe mais, não é quem tem faculdades e doutorados, é realmente quem realmente tem isso tudo, mas pode... sabe, gerenciar o seu emocional. E quando a gente fala emocional, gente, não adianta, gente. É tudo, é casa, é família, é espiritual. Porque a gente é um ciclo ali, de tudo. Se a gente não tá bem
Quando você não tá bem no nosso relacionamento, como é que vai refletir nas outras coisas? Sim. Não vai. Se o seu filho não tá bem, como é que você vai ficar bem? Então, assim, tudo é o emocional da gente. Então, se a gente sabe administrar bem isso, vai refletir nas outras A coisas. administração do negócio tem que começar na sua própria administração, né? Sim, eu não tenho dúvida disso. Então, se você hoje está começando um negócio, aí, porque assim, o brasileiro, ele não estuda, né? Pra abrir um negócio. Isso é fato, eu também não estudei não, tá? Principalmente os primeiros, eu não estudei. E esse que eu tô hoje, eu também não estudei sobre gestão e tal. Mas eu já tinha muita experiência, formação. Eu sou formada em gestão e marketing, eu já fiz administração, já trabalhei como coordenadora de área de mercado, sempre trabalhei na área de vendas e tive essa outra empresa. Quando eu fui pra empresa, o real era diferente, né? Gerenciar uma empresa, Sim. você tá gerenciando o quê? Pessoas emocionais e tá ali. Porque CNPJ é só um número só e um nome total. que significa que você reuniu pessoas para resolver problema. Sim. E aí, eu me vejo lá na empresa como um canal, né? Onde tem pessoas que são capazes de entregar algo e pessoas que precisam desse algo. Sim. Só que elas não conseguem se comunicar e organizar todas para poder chegar em um objetivo. Então, meu papel é fazer com que essas daqui entreguem aquilo. E aí, quando você olha desse jeito, você consegue entender que não é um CNPJ, que não é uma empresa. Ninguém é um CPF e ninguém é um CNPJ. Hoje eu olho, por exemplo, lá na empresa, eu falo sempre, quando eu vou fazer entrevista para vendedora, por exemplo, para outra, eu faço assim, seja sincera comigo, de verdade. Eu sei que você tem necessidade, porque assim, a maioria das pessoas, elas vão vir para esses cargos porque são salário e tal, porque precisa do trabalho e tal, quer trabalhar, precisa do dinheiro. Mas o maior erro do ser humano é realmente fazer algo que não gosta só por causa que precisa do dinheiro. Porque não adianta, você não vai desenvolver naquilo. Não vai desenvolver. Porque não é o que você gosta de fazer. E eu sempre gosto de olhar perfil. Hoje eu analiso muito perfil, sabe? Eu analiso o perfil, se aquele perfil é um perfil que é mais realmente para ser comunicativo, se tem facilidade de lidar com pessoas, com problemas que vão vir, com clientes que vão vir, e se ou não, ou se ela é uma pessoa mais que faz, que tá lá, então eu analiso. E que não existe certo ou errado, tá? Não. Existe o seu local de potência, que é onde entra o líder para poder colocar aquela pessoa onde ela vai exercer a melhor função dela. Função. E a pessoa diz, meu sonho é trabalhar com o que eu quero, mas não é sobre trabalhar com o que você quer. Também, não é só assim, tipo assim, eu vou. Por exemplo, eu fiz o meu sonho, tô trabalhando com uma empresa, eu sempre gostei de desenhar, sempre fui nessa área de desenho, de design, sempre foi o meu sonho trabalhar com o que eu trabalho hoje. Mas eu brinco direto, gente, meu sonho é trabalhar só com isso, né? Meu sonho é... Um dia, quem sabe, eu chego lá, mas eu acho que nunca vai. Porque se eu sou a diretora da empresa, eu sou a cara da empresa, nunca será só sobre eu desenhar. Pode ter ali alguém que vai cuidar da gestão do dia a dia, mas a gestão de visão do negócio de crescimento, futuro, sempre vai ser os desafios vão ser do dono. Sempre vai ser o meu olhar, sempre vai ser o meu... Então, não vai ter pra onde. E aí, eu brinco muito isso, que... gente, a gente não faz o que só que a gente ama, não. Entendeu? A gente não faz. A gente vai ter também algumas coisas que a gente vai pelo caminho ali, que não vai ser tão... Mas a gente tem que entender que faz parte também da sua escolha. Porém, eu tô num estilo de negócio. Porque antes eu tinha tantas coisas que queria ser empresária e tal, abri a minha primeira empresa, era uma loja de bijuteria, gostava até, mas eu vi que não era o que eu queria. Hoje o negócio é difícil, é desafiador, mas sim, é prazeroso no sentido de ser algo que me emociona. Sim. Cada conquista ali que eu vou fazendo, a cada etapa, mexe comigo. Nossa, Deus, obrigada. E aí eu falo, aí tem dia que acontece um negócio assim, eu digo, chega um boleto básico, assim, bem alto. Meu Deus, como é que eu vou pagar esse boleto? É assim, né? Aquela roda gigante ali, sabe? Empreender é isso. Empreender, total. Total, minha gente. É uma roda gigante na vida da gente. Você falando, me veio na mente todas as vezes e todas as reuniões que eu tenho com os clientes lá da Max, que são médicos, né? E que acreditam que, assim, cara, eu estudei 10, 12, 15, nunca parei de estudar. E o paciente simplesmente tá indo para um profissional recém-formado por conta do Instagram. Que não tem tanta formação, não tem tanto tempo, não tem isso, não tem especialização. Isso, ele não tem nem RQE e o paciente não sabe o que são essas coisas, esses títulos. Ele só sabe se posicionar melhor que você, né? Exatamente, ele tá se mostrando mais do que você. Ou então diz assim, cara,
a minha secretária, eu já falei 1000 vezes, ela vai lá e não faz, eu já disse como era pra fazer e ela só não faz. E aí, quando você traz que a minha empresa mudou, minha carreira mudou, a minha vida mudou depois que eu assumi a responsabilidade de qual é a minha responsabilidade dentro disso. Porque imagina, às vezes a responsabilidade é porque você não explicou direito, às vezes é porque você não acompanhou, às vezes é porque você contratou errado. Independente, você é responsável por algo naquele caminho, até para Isso. demitir aquela pessoa Com que não certeza. deveria estar ali. Isso, Beleza. porque muitas vezes a gente vai procrastinando aquela pessoa ali, né? Já Isso. percebeu assim? Aí você tá vendo que não tá indo. E a culpa é de quem? Dela não tá indo? É sua. Porque você não soube cobrar, você não tá sabendo colocar de. Como é que eu posso falar? Limites, processos. Não, né? Processos. Não tá botando os processos. Não capacitou. Não capacita. Ou não tá, você não. Ah, mas eu cobro. Não, cobrar não é falar. Não delegou, delargou. É. Explicou como você acha que é na sua cabeça para aquela pessoa. Não, e outra coisa, você explica, você fala, mas a pessoa, na prática, ela esquece, ela tem outras coisas, como é ser humano. Ser humano é normal. É Ser isso. humano. Ser humano é isso. Se você não. Olha a coisa que eu mais faço na minha loja assim. Meninas, escrevam o que eu tô falando. Escrevam o que eu tô falando. Escrevam o que eu tô falando. Eu peço pra elas ficarem escrevendo, porque eu vou falando, ideia, tudo. Assim, eu sou uma pessoa muito assim, criativa e aí eu digo, vai anotando, porque quando dá 5 minutos, foi o que eu falei mesmo? Qual foi a Deixa ideia registrado. que eu tive? Então, processos também. E é isso que você tá falando. A gente, quando eu digo que culpa todo mundo, é isso. É isso. É isso. E- Ele não assume a responsabilidade que é ele. Entendeu? Ah, mas eu contratei uma agência, eu contratei uma empresa, a empresa que administra. Mas, meu amor, quem trabalha com a pessoa é você. Entendeu? Quem tem que estar ali é Isso. você. Pra você ter ideia, assim que que eu entrei nesse meio médico, a gente fazia a gestão das redes sociais dos médicos, né? Sim. E, cara, eu simplesmente pivotei o modelo de negócio porque a empresa, ela era culpada de tudo, inclusive da parte do médico. Uhum. E assim, eu não responsabilizo só o médico, porque eu também já fui cliente, né? Eu já fui cliente e eu sei que eu não seguia o que era pra seguir, então a gente volta pro ser humano. Sim. E aí a gente pivota, vai para o mercado educacional, então hoje nós temos imersões, temos formações, que a gente dá o caminho para o médico poder viver essa nova era da medicina. Desse grupo ali, a gente e que eles decidem que a gente pode caminhar com eles. Nós fazemos um crivo para poder ver se a pessoa tem a mentalidade de, cara, eu quero uma ajuda, eu não quero uma muleta, preocupar o que eu não sei se não der resultado. Você falou bem agora, eu quero eu acho que é desafiador médico. Eu tô falando porque eu conheço vários e eu acho que médico tem muito essa coisa do... eu estudei, eu sou bom. Eu deveria ser reconhecido porque eu estudei. Porque eu sou bom, eu entendo, e o médico, ele tem muito essa mentalidade, né? E quebrar isso, pra ele entender que ele é o gestor, que ele é tudo também, ele não é só o médico. É bem difícil. Tu acabou de falar uma coisa aí que eu vejo tanto isso acontecer. E ele ser médico é uma camada da vida dele. Assim como também ele é filho, Sim, ele é marido, claro. ele é pai, ele é mãe. Então, assim, a medicina, o conhecimento dele, a parte técnica, é só uma das habilidades. Isso. Assim como ele pode ser não pode ser um bom esposo, uma boa esposa ao casamento acabar. Ou se ele não for tecnicamente também habilidoso para gerir a carreira dele, acaba e dá errado. Enfim. Isso. Então, eu contratei aqui uma equipe, gravou um vídeo e não veio o paciente, e eu posto stories uma vez na semana, eu não me posiciono como deveria, e aí eu não tenho resultado. Cara, sim, você tem que saber, você tá no Instagram, você tem que saber o jogo do Instagram. Você tá na nova era da medicina, você tem que saber qual é esse jogo, o que é que os médicos estão fazendo, o que é gestão, o que é gerir um consultório. Não, é porque assim, eu só tenho uma sala, tá, mas como é que você vai organizar ela o suficiente para que ela cresça, né? Isso. O que eu queria Você tem uma sala hoje, mas é isso que você quer só? Exato. Eu falo isso direto, porque eu tenho muitas amigas médicas também, e eu sempre falo assim, uma delas você conhece, eu tava até vendo que você estava com ela, e eu disse assim, é assim que você quer atender os seus pacientes? Você quer vender protocolos de 15, 20 mil assim? Você tá... Antes você tinha uma sala, hoje você tem uma clínica. Mas, tipo assim, você tem que ver o que é que você quer, qual é a visão. Você quer ganhar... você acha que uma pessoa que cobra 100... Qual é a diferença de uma pessoa que cobra R$100 numa consulta e de uma pessoa que cobra 1.000 numa consulta? Sim. Qual a diferença?
Porque essa pessoa se posiciona não é só academicamente, é o que ela, como ela se posiciona, porque é como as pessoas lhe veem, Sim. é que vai fazer você, né, cobrar mais caro. E eu vejo muito isso também na medicina, e eu digo sempre, mas você quer viver nos R$100? Eu falo sempre, você quer viver nos R$100? Porque assim, se você for viver nesses R$100 de consulta, você vai contar nesse consultório aqui. Tudo certo. Desse aqui. Agora, se você quer cobrar, chegar nos 1.000, que você tá vendo aquela pessoa lá, chegando nos 1.000, ali é outro processo, porque é outro problema que as pessoas têm. Elas querem chegar no topo sem passar pelo processo. Sim. E não é sobre dinheiro, porque tem muita gente que tem dinheiro, vai botar uma clínica, isso pode ir para tudo, né? Não só médico, mas para tudo. Tem dinheiro, vai abrir uma empresa, abre uma loja, abre alguma coisa gigante, investe, mas não passou por certos processos que precisam passar. E quando acontece? E quando acontece, por isso que muita gente fez, por isso que não aguenta, porque aí vem também o que a gente vem falando desde o início, o emocional também, porque é lidar com problemas. Eu acho que é a maior habilidade de você gerir qualquer negócio, seja ele da área médica ou essa parte minha que é mais para moda, que é totalmente o inverso quando a gente olha sobre relação de serviços e produtos. Mas quando a gente vem para gestão real e para os processos são os mesmos, Sim. porque a gente passa pelas mesmas situações. Pessoas, é sempre sobre muito pessoas, é sobre... É porque são as pessoas que vão lhe ajudar, ou são as pessoas que você vai vender ou vai prestar o seu serviço. Independente. Sempre vai ser pra alguém. Sempre vai ser pra alguém, cara. Não tem Ninguém como... venderia pra IA. Ninguém tá vendendo pra IA ainda. Exato. A IA que tá vendendo pras IA pessoas. Pra gente, pois é, né? E ainda vem a parte tecnológica agora, né? Pois Que é. a gente tem que aprender a lidar com isso. Eu acho, inclusive, que mas acho que é outro tema, mas a IA é um novo Covid, assim, que vai fazer as coisas acelerarem muito já tá. de uma forma assim, caramba, eu não tava preparado. E por exemplo, pra área médica, muita gente, pronto, agora acabou, não vou ter mais. Eu vejo muito nutricionista. Já algumas áreas que a IA já substituiu aquilo ali. E as pessoas, não, é porque a IA agora vai ficar mais difícil. Não, mas é porque ninguém tá vindo mais pro consultório, porque agora vai lá na IA e já faz. Será que é isso mesmo? Isso. Será que eu preciso procurar um médico? Porque assim, a IA, ela dá... Se você souber perguntar, ela vai lhe dar todos os dados. Agora, ela sempre vai recomendar, procure um advogado, procure um médico, né? Ela não vai fazer isso. Substituir pessoas. Porque, inclusive, esse é o problema das pessoas. Esse é o problema, inclusive, de muitos médicos. Trabalhar no piloto automático. Achar que pessoas é um computador, é apropriar. Não. O diferencial tá como você realmente vê as pessoas. Isso. Você nunca vai diminuir, você nunca vai deixar de ter clientes, pessoas, pacientes, se você realmente olhar individualmente para cada um. Essa é a questão. Porque muitos vão perder para IA, vão mesmo. Mas por quê? Porque não olham para as pessoas, para elas, para a necessidade delas. Porque quando você olhar para cada um isoladamente, as pessoas não vão lhe deixar. As pessoas não vão deixar de ir para você. Elas não vão uma IA nunca vai substituir o ser humano, porque as pessoas precisam de pessoas. Isso. E aí a gente vem de novo muito... emocional, porque é pessoas, é emoção. E você conseguir lidar com o outro. Isso. É um exemplo muito claro é que na pandemia bombou esse negócio de mentoria, de curso online. Sim. Cara, passou, a galera já não tá mais, quer ir para evento presencial, quer estar junto de outras pessoas, quer viver aquela experiência. E a inteligência artificial, ela vai sim tirar o paciente de dentro do consultório do médico. Só que ela vai tirar o paciente que não tem uma condição de pagar mais ou que não viu valor naquele médico que ele está brigando hoje por preço. Então, esse médico que briga por preço, ele olha para o concorrente, ele olha para o mercado, ele olha para N fatores menos para o que ele precisa se atualizar para ser um médico de valor. Por quê? Saiu um estudo de que a inteligência artificial ela vai ser para pessoas pobres. As ricas vão pagar mais por um serviço presencial. Então, ela vai ser um diferencial, de fato, para quem não tem o dinheiro de pagar. Quem tem, vai ver valor. E aí, quem tem dinheiro, ele precisa ver valor para pagar aquilo. Ele não vai tirar o dinheiro do bolso porque quer. Ele vai dizer, caramba, isso aqui é diferente. E aí, bate, inclusive, no meu produto. O meu produto é um produto de luxo. E eu vou dizer uma coisa a você. Qual foi um dos desafios também da minha empresa? Porque, eu tô, inclusive, desenvolvendo uma mentoria. Né? Eu estou desenvolvendo uma mentoria voltada para marcas, para empresas
que são, como eu, autorais. Muito massa. Voltados para o autoral. Por quê? Qual é o maior desafio hoje? Muita gente diz assim, nossa, mas eu não consigo precificar, eu não consigo cobrar. Eu tenho um exemplo de um aqui de Maceió que eu conheci recentemente, eu não vou falar o nome, né? Mas assim, virou uma amiga minha. E é muito engraçado que teve agora a Copa, e eu vendi bem as minhas blusas de 300, 400 reais, que tá bem abaixo do preço do que eu trabalho hoje. E eu lembro que eu falei assim, nossa, essa sua calça tá linda, por que você não faz ela? Porque ela também é a parte de criação. Por que você não faz ela para o tema da Copa? Aí ela, não, porque vai ficar muito caro. E aí, assim, eu não pagaria. Olha a fala. Caramba. Tá, aí ela fala dela, eu não pagaria. Acho que as pessoas não querem investir na Copa e tal. E essa calça vai ficar tipo uns 900 reais. Na mesma hora, eu repreendi ela. E disse assim, como assim você tem que... Outra primeira coisa, essa empresa, essa marca, é pra você ou é pras pessoas? É engraçado que Christian tá em cima de mim pra me fazer essa consultoria, porque todo mundo fala, Leila, onde você chega, você ensina alguma coisa. Você tem que começar a botar isso pra... E eu digo, mas eu não consigo lidar. E o Christian vem me pegando no meu pé. Na hora que eu comecei a conversar com ele, eu entendi que eu tenho muito, mas muito pra realmente transbordar na vida das pessoas. E aí eu disse assim, primeira coisa, você não faz pra você. Você faz para outras pessoas. Você não pode pagar. Você não daria. Mas você tem cliente que vai dar. Eu disse, mulher, 900 reais hoje não é nada. Perto assim, o trabalho que você faz. Eu disse, primeira coisa, você tem que aprender a valorizar o que você faz. Sim. Porque se você não valorizar, ninguém vai valorizar por você. Então comece a se posicionar diferente. Já comece a mudar você também, a sua mentalidade. Aí eu fui bem real para ela, eu disse, olha, se eu hoje, olhando para minha marca, eu não teria como usar minhas peças direto sempre, eu não tenho condição de comprar hoje as minhas peças, sendo bem sincera. Hoje eu tenho vestidos de 5 mil, de 4 mil, 3 mil, eu não conseguiria estar todo mês usando uma peça da minha marca. Hoje não, ainda não. Mas não quer dizer que eu não vou fazer esse produto, esse tipo de produto para as minhas clientes, porque eu tenho um cliente que sim, ela usa, elas podem pagar, eu tenho um cliente que compra 10 peças a mim, 7 peças a mim, ela vai para uma viagem, ela compra 7 peças a mim, tá, eu não poderia hoje fazer isso, se fosse ao contrário. Mas eu vou limitar o poder do outro de compra. Do outro, e não tem como. Então, assim, a marca, e aí ela fez, nossa, você tem toda a razão. Eu disse, e ali ela disse, nossa, você fez mudar algo aqui em mim que eu não via por esse lado. E hoje, foi assim, Léo, há 2 anos atrás, o meu ticket médio na empresa, meu primeiro ticket médio na empresa era assim, 200, 300 reais. Assim, lá no início, era 200, 300 reais. E aí foi aumentando. Nossa, era desafio aumentar. Porque aí vem a questão que a gente tá falando. Percepção. Percepção de valor. Porque uma marca vende uma camiseta básica por 30... Tem gente que não consegue vender por 50 reais. Mas tem marca que consegue vender uma básica por 800 reais. Mesma camisa. Mesma camisa. Porque não é a questão de... Qualidade fala muito, mas a marca fala mais. Em relação a preço, a marca fala mais. E aí, o desafio sempre é esse. Não tinha muito recurso, então eu ficava, meu Deus, eu tenho que mudar a percepção, eu preciso que as pessoas olhem para a minha marca e desejem a minha marca. E esse sempre foi o desafio. Até hoje claro. Até hoje. Porque ainda não é o ideal que eu trabalho hoje ainda, preciso, porque é um produto muito, muito delicado, muitos dias de produção, uma peça. E aí, assim, a marca... Aí, me perdi aqui, peraí. A marca, 2 anos atrás, era mais ou menos 1.000 o máximo que eu conseguia vender. Era o máximo que eu conseguia vender. E aí, eu tinha um pouco dessa mentalidade. Não vou aumentar, não vou fazer peça assim, porque é muito difícil para vender, eu preciso de giro, e eu preciso... Aí, foi uma das decisões que eu tomei. Eu disse, não, eu vou agora contratar um fotógrafo. Eu tava com pouco dinheiro. E eu disse, eu vou contratar um bom fotógrafo. Eu contratei um dos melhores aqui de Maceió. Contratei modelo e fiz uma coleção. Investi numa coleção premium. E coloquei as peças em média R$1.500, R$1.300, R$1.800. Eu vendi tudo. Vendeu todas as peças. E teve fila de espera. E teve tal. Porque eu posicionei. Não foi só o editorial. Porque, gente, não é só fazer o editorial e achar que isso vai... Né? Inclusive, eu queria até te pedir uma aula, né?
muita gente acha que se posicionar é postar nas redes sociais, fazer um vídeo, tá ali presente, tá, beleza. Hoje, com tudo que você construiu, né, vem através do posicionamento. Sim. Porque eu até falo para os meus clientes que existem 3 formas de precificar, né? A precificação, que é você define a sua margem de lucro e ali você vê o custo e a margem que você quer ter. O preço médio de mercado, porque às vezes o lucro pode ser bem maior, dependendo se os seus concorrentes eles cobrem mais também, ou então menos, se eles cobram menos. E o melhor de todos, que é através do posicionamento, porque não tem limite para eu precificar de acordo com como o mercado me vê, né? Então, partindo dessa ideia, independente de se você tem loja, se você é médico, se você é advogado, se você, enfim, qual é a raiz do posicionamento para que as pessoas consigam perceber esse valor naquilo que você produz? Eu sempre digo como tudo é um conjunto. É como eu falei, a gente desde o início veio falando sobre o que é emocional, Sim. tal. Tudo é como a gente se vê e como a gente... Eu digo que a primeira coisa é entender aonde você quer chegar, tá? Vamos lá. Aonde eu quero chegar... Foi até antes de a gente começar, eu falei pra você que eu não imaginava o que eu... Se eu disser a você que eu não sonhei, eu estaria mentindo. Eu sonhei muito com o que eu tô vivendo hoje. Mas eu não imaginava que isso ia se tornar real, porque era muito distante de mim, assim. Então, hoje, por exemplo, quando eu vi a minha marca desfilando no New York Fashion Week, eu olhei assim, meu Deus. Ai. Esse foi o momento que você vê que... Esse foi um momento que foi, assim, surreal. Porque é um sonho de criança. Era a criança. Não era a Leila, era a criança da Leila. Sabe, vendo aquilo ali, porque eu sonhei com aquilo. Sempre fui muito apaixonada pelo mundo da moda. Sempre fui, era um sonho para conhecer Nova York, porque Nova York era o ponto da moda mundial. E aí eu lembro que que minha marca entra, era a Leila criança que estava ali, sabe? E foi muito forte para mim. Então, aquilo ali foi assim, é real. Eu posso chegar, ali eu entendi, eu posso chegar aonde nem eu imagino, mas eu sei que Deus já imaginou, já colocou e planejou. Nossa. Mas eu tenho que estar preparada para receber. E aí vem o desafio que eu falei para você da língua. Porque pode ter certeza, se hoje eu não tô conseguindo fechar mais coisas, está a língua que tá me pedindo, porque a comunicação, e aí vem o que a gente vem desde o início, comunicação, pessoas, é fundamental para qualquer evolução, né? E aí, voltando ao que você me perguntou, você primeiro tem que se entender, Léo. Você tem que olhar para dentro de você. Você tem que entender o seu valor também. Isso, quando a gente olha o seu valor, gente, é você entender a sua capacidade também. Por quê? Por exemplo, eu, Leila, tenho as minhas limitações. A minha marca também tem. Eu entendo que eu tô conseguindo hoje... Eu lembro que quando eu posicionei a marca lá, que eu disse assim, não, eu preciso mudar isso aqui. Sempre quem tá fazendo as redes sociais sou eu. Quem tá aparecendo ali e tal. Mas se eu quero ser uma marca de luxo, uma marca que as pessoas dê valor e tal, eu tenho que começar a me posicionar como tal. Eu vou usar as ferramentas que eu posso. Porque assim, muitas pessoas olham pro gramado do outro, verdíssimo, maravilhoso, aí quer ter o gramado do outro, mas não tem a condição ainda. Eu tenho várias marcas aqui que eu vou citar, Patibu, que eu acho maravilhosa, tem outras marcas que eu acho incrível no Brasil, que eu sonho que eu vou chegar, entendeu? E eu olho, ela é uma inspiração, as coisas que ela faz, a forma que ela posiciona a marca dela. Ah, tem uma equipe gigante. Ah, tem marca... Eu tenho? Não. Mas eu vou tentar, com as ferramentas que eu tenho, me dar o melhor que eu posso dar. Sim. E aí, é isso que eu comecei a entender. Então, uma coisa que eu faço muito é estudar sobre posicionamento. Então, eu estudo muito sobre como posicionar, como hoje o mercado, ele tá sendo, tanto das redes sociais, e o que é que as pessoas esperam da gente. E eu falo para você, Léo, quando você começa a olhar para as pessoas isoladamente, tipo assim, quando é um médico, quando seja em qualquer outra área, quando você começa a olhar realmente a necessidade real daquela pessoa, você vai começar a se posicionar como tal. Olha, eu olho para você. Eu olho para você. E aí, a minha marca, eu comecei a fazer assim. 2 anos, ano passado a gente teve só em dezembro eu tive mais de 250 vendas. São produtos feito à mão. Então, consequentemente, as pessoas têm muita insegurança de comprar e não vestir bem. Minhas peças são 90% vendas online e eu não tive uma troca.
Uma troca. Aí você me diz, como é isso? Porque eu olho para todo mundo isoladamente. Então, foi um diferencial que eu quis ter na minha marca. E o posicionamento meu sempre foi esse. Eu olho para as pessoas. Quando eu boto um depoimento de uma crocheteira, quando eu mostro um pouco do meu dia a dia, eu fui trazendo as ferramentas que hoje eu vejo que é isso. As pessoas, elas querem sim se comunicar com pessoas, porém, ela quer a vida também do outro, né? As pessoas amam essa vida, assim. E eu tento... Quer sentir que faz parte ali daquela vida. Daquela vida. Eu acho que também a gente vem várias problemáticas hoje das redes, que é as pessoas olharem muito para o outro e querer aquilo e não olhar para si. Então, olha para si, olha para o que você tem e você, tipo assim, seja qualquer área, como você falou. É um grande advogado, é um grande escritório de advocacia, é uma grande clínica. Tá, eu não tenho uma clínica hoje. Eu só tenho um consultório. Mas o que é que eu tenho que fazer para ter aquela clínica? Não é só sobre dinheiro. Não é sobre dinheiro só. Não é. Você primeiro tem que começar a olhar para o que você tem e dali você começa a se posicionar. Porque o meu posicionamento hoje é focado nisso. Não é tipo sobre riqueza ou sobre... Não, é sobre as pessoas darem valor àquele produto. Então eu comecei a mostrar todo o passo a passo, porque hoje em dia tá muito também assim, não, mostra o bastidor, né, para as pessoas se conectarem. É como fosse uma receita de bolo, né? Uma receita de bolo. Receita de bolo não existe. Quando você começar a olhar para pessoas, olha para os teus pacientes, olha para os teus clientes, olha para as necessidades dele, e aí você começa a trazer isso para fora, começa a mostrar isso, aí as pessoas vão começar a olhar o quê? Nossa, essa pessoa traz uma coisa diferente, ela tem um valor diferente, entendeu? Então, eu acho que é muito por aí. Eu comecei a fazer com as ferramentas que eu tenho, e ainda assim com as ferramentas que eu tenho. Eu lembro que agora, recentemente, teve uma pessoa que olhou o Instagram e disse, mas o Instagram dela tá muito assim, criticando, né? E porque essa pessoa, ela tava olhando só pra quê? Para as marcas grandes que botam aquele monte de modelo que fica parecendo um catálogo Instagram. E aí eu acho muito bonito, eu acho bem luxo. Só que eu disse assim, não, eu não sou assim. Essa não é muito a minha massa. marca. Se for para mim crescer, e inclusive... Se eu disser pra você que hoje eu desejo estar em certos eventos de moda, que o pessoal fala, que eu vejo que é umas distorções muito grandes hoje, assim, de que eu não concordo. Eu não tenho esses desejos. Eu tenho um desejo eu gosto do belo mesmo, eu quero mostrar. Eu não quero me enquadrar em o que as pessoas estão... Não, eu quero ter meu próprio DNA. Eu quero ter o meu estilo, que as pessoas olhem e vejam quem ela é Denise Handmade. Eu quero que as pessoas vejam a essência, sabe? Não só é sobre o outro, porque assim, tem muita receita de bolo que vai dar certo se você seguir, vai dar certo, e muitas não vão seguir, vai seguir, não vai dar certo. Vai dar certo por um tempo. Vai dar, por um tempo. Uma coisa, por exemplo, quando eu pego a receita de bolo aqui, legal, né? Eu não faço isso aqui ainda. Tá, posso adaptar para o meu. Tá, gente? Não é querer fazer igual. Entendeu? Então, assim, olha pra tua realidade, vê o que é. Porque quando você começa a olhar de verdade para as pessoas, olha para o teu cliente, olha para as pessoas, vê o que tu quer realmente trazer de diferente para aquela pessoa. Mas é processo. Então, eu sempre, quando a gente vai hoje criar qualquer conteúdo, qualquer coisa, eu sempre falo assim para minha equipe. Tem que ter os pilares. Esse conteúdo aqui, ele conecta? Ele tá realmente alinhado com o que a gente hoje quer expressar? Com o lema, com tudo que a marca tem? Sabe, assim, tem que estar. E, assim, e é engraçado que quando você recebe, como eu recebi essa crítica, na hora eu fiquei triste. Porque, assim, eu vejo os meus defeitos, tá entendendo? Eu tô vendo meus defeitos, gente. Eu sei que eu preciso Sou melhorar. eu que tô falhando. Eu sei que tem muita coisa. Não, eu sei que tem muita coisa que eu gostaria que a marca tivesse já. Mas eu não tenho condição. Tá entendendo? Assim, eu não tenho condição, não tenho equipe pra isso. E eu vejo, nossa, eu queria fazer tanto isso, eu ainda queria tanto isso. Aí a pessoa veio e criticou assim, depois eu, cara, mas até agora eu tô fazendo. Tá dando certo. Cada ano o crescimento só aumenta. Graças a Deus, 200% a marca cresce. O ano é 200%, não é 100%. É 200% a mais. E eu sei que não é perfeito, eu sei que não é o melhor, mas
é o que eu posso fazer hoje. Perfeito. É o que eu posso fazer hoje. Então, assim, entende isso. Vamos fazer pelo menos, vamos fazer o melhor que a gente pode fazer hoje. E aí, esse é o meu desafio, que é porque é sempre estar tentando melhorar com o que eu tenho, com as ferramentas que eu tenho hoje. Então, se for para se posicionar, a gente se posiciona e olha para as pessoas. Eu sempre digo assim, olha para o indivíduo. Por que tem tanta gente? A gente vê aí gente pequena, gente de negócio pequeno, que tá bombando, que do nada deu viralizou e tal. Porque aquelas pessoas ali, ela olhou para uma necessidade que no mercado, Exato, que ninguém tava olhando. Entendeu? E aí, do nada, porque a gente faz assim, mas gente, por que o cafezinho tá dando fila ali, tá bombando na internet, a menina veio do não sei da onde, fez um bolo, ninguém fazia o bolo aqui, aí o bolo tinha fila e tal, porque ela supriu uma necessidade de pessoas, entendeu? E ali ela soube mostrar, ela mostrou o real, ela disse, eu vim de São Paulo, deixei tudo, vim pra cá, tentei, fiz assim, botei aqui, botou um preço bom, com qualidade, mas ela contou o quê? A história. E aí viralizou. Sim. Entendeu? Porque foi real. É sobre ela, foi a visão dela, a identidade dela colocada daquela maneira, né? Calma, não é sobre o bolo. Não. Não é sobre ela estar ali. É sobre... As pessoas sentiram a verdade naquilo ali. E é isso. Por quê? Porque a gente tem que ser verdadeiro. Eu não sei se todo mundo sabe disso, mas há uns anos atrás, eu tinha uma banda, né? E aí a gente... Não. E aí a gente foi tocar em uma festa lá em Penedo e tava o Carlinhos Maia, tinha ali um pessoal, e aí ele tava contando a história de que, cara, eu por muito tempo tentei, sonhei com isso daqui e fui em busca de viver isso. Só que eu queria de uma maneira errada. Eu queria mostrar que eu tinha dinheiro quando eu não tinha. Eu queria mostrar que eu tinha uma vida perfeita quando eu não tinha. E quando eu assumi, decidi mostrar minha vida imperfeita, foi onde tudo aconteceu. Porque as pessoas estão um pouco ligando se você tem dinheiro, se você não tem, se elas estão ligando, elas se conectam com você. Isso, então, se você tem dinheiro, não, ok, perfeito. vai se conectar. Com quem tem e com quem vive aquilo, cara. Vive aquilo. Cada um se conecta com... Porque tem gente tão rica que o pessoal se conecta. Ai, que futilidade. Minha filha, mas é a realidade dela. Exato. Entendeu? E aí, hoje, eu vejo muito, assim, pelo menos no meio que a gente atua, que é na medicina, que ele vê o médico que se destaca e fala assim, cara, eu não vou querer estar ali no Instagram também, porque fulano não tem toda a minha bagagem e aí vão me comparar. Cara, eu já vi muito médico falar isso. Essa área aí é bem complexa, porque é um paradigma aí de mentalidade difícil de quebrar, hein? Mas aí eu gosto de apertar e também, assim, hoje, graças a Deus, a gente consegue escolher os nossos clientes. Então, quando eu falei da rede social, hoje a gente tem esse braço, só que nessa época que eu falei que a gente só trabalhava com isso, nós tínhamos 32 clientes, hoje a gente tem 7. Que são os 7 que passaram por um filtro. Da imersão, de um produto de gestão e que a gente consegue, cara, esses daqui, se a gente coloca a nossa mão, dá muito certo. E de fato, quando a gente olha a dor de cabeça que a gente tinha antes para o que a gente tem hoje, isso é muito bom trabalhar assim e você conseguir ajudar a pessoa que quer ser ajudada, né? Porque tem um detalhe, quando você ajuda alguém que não quer ser ajudado, você ainda sai como ruim, né? Que cara insistente, eu não pedi isso daí, enfim. Mas isso aí é normal, isso é normal, as pessoas elas não têm ainda essa mentalidade de... porque quando eu comecei como influenciadora digital, né? Há 15 anos vai fazer já. Então, eu sempre comecei como blogueira. Né, era blogueira e tal. Nossa, mas eu recebi muita crítica. Mas assim, era uma coisa. Aí, Christian, gerente de banco, a mulher blogueirinha. Sempre no diminutivo, né? E eu lembro quando eu recebi um texto, teve um texto que eu recebi uma vez, menina, mas eu fiquei assim, por que uma pessoa mandou esse texto pra mim? Eu não entendi como um ser humano fazia aquilo. E eu lembro que o texto, ele falava assim, você deve estar sugando seu marido. Tá, coitado, você deve... assim, fui falando coisas assim, e eu mostrei pra ele riu, porque na época, eu já trabalhava como influenciadora, tinha um tempo, eu já ganhava mais que ele, entendeu? Assim, tipo, e aí, tipo assim, a pessoa, você não sei o quê, pra viver uma vida que você não sei o quê, bem assim, uma coisa assim que eu disse, gente, tipo, né? Blogueira, nananã. Eu lembro que eu recebi muito julgamento na época, porque tudo que é novo, né?
tudo que é novo, sempre as pessoas resistem. Isso, a resistência é... Então, esse meio ainda da medicina, por exemplo, ainda tem resistência. Porque ela vem muito do educacional. Ela vem muito da educação de pai e mãe. Médico, meu filho tem que estudar, não sei o quê. Porque o intuito sempre foi o quê? Estudar, estudar, estudar. E estudar é para passar, para fazer a faculdade, E entendeu? assim, também tem a questão de perfil comportamental, como a gente sabe, né? Uhum. Eu identifiquei o perfil comportamental padrão, que vai ser ali conforme o estável, que é aquela pessoa que segue processos, lida com pessoas e só olha para aquele o meio, não o quê. Uhum. E aí imagina, você vai falar para a pessoa que estudou 2, 3 anos para passar em um vestibular, que esperou mais 6 anos para terminar a faculdade, que agora tem... Fazer especialização. Ela não está acostumada com a velocidade do que o resultado que hoje em dia as pessoas podem ter. Então, quando você traz... Não, peraí. Eu tô há 15 anos na minha cabeça de que ainda vai demorar tantos anos para eu fazer um nome, e aí agora vem essa pessoa e... Quem não estudou... Eu vi muito isso nessa parte de dentista, né? Na época do dentista e do dermato, né? Dermatologia. Sim. A briga, né? Era uma briga, por causa disso que eles tentaram de toda forma, e aí hoje em dia nem... Você vê, do meu filho. Hoje em dia até biólogo, tá? Eu digo, minha gente, pare de querer derrubar lá e tente ver o que estão fazendo de diferente pra você, tipo assim, fazer melhor. Porque você pode fazer muito melhor. Porque você estudou 6 anos, especializou não sei quantos anos. E por que ela tá tomando na frente? Porque você não tá sabendo se posicionar. Não tá ocupando espaço. Porque não tá. Então, assim, enfim, né? As pessoas, elas gostam de culpar tudo, menos ela. Tipo assim, não, mas não é assim. Não era assim antes. Hoje mudou, acabou, não tem essa. Eu também, minha gente, muita coisa que eu olho assim, meu Deus, que loucura isso aqui, não queria. Mas, enfim, é o mercado, é o meio, e a gente tem que se adaptar. Porque se for olhar, assim, antigamente não tinha internet, antigamente não tinha água encanada, aí você vai voltar. Vai voltar a regredir, não existe. Loucura. Então, eu também sou muito assim, tenho esse pensamento. Leila, me fala uma coisa, quando você olha para tudo isso que você construiu, toda essa jornada que você percorreu, toda essa mudança, né, que aconteceu na tua vida, na tua empresa, do que era para o que é hoje, né? Eu acredito que muitas coisas ficaram para trás, né? Porque, como a gente falou lá no início, toda decisão você escolhe algo e elimina algo. O que é que você vê que foi, assim, mais difícil, mais pesado de abandonar, de esquecer? O que é mais difícil de esquecer? Eu acho que... Olha, a gente tava falando que... Eu falei, né, que pessoas... A gente leva os traumas, a gente leva tudo isso, né? Da bagagem a gente nem sabe. Eu fui uma menina que vim de uma família muito, 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 né? Humilde ali. E até hoje minha família é uma família simples. Meu pai, ele não sabe ler nem escrever, só pra você ter uma ideia. Sim. Minha mãe, ela tinha estudado até a 6ª série. E eu sempre fui ali, morei ali Muita gente não sabe disso. Mas ainda é um momento que eu ainda quero fazer algo até nas minhas redes, contar essa história de verdade, que eu morei boa parte da minha vida ali no Sururu de Capote, no Vegel, na favela ali do Vegel, na favela mesmo ali, que é considerado assim, né, e eu sempre fui a menina que todo mundo ficava, porque era sempre a menina que andava, arrumada, de salto, tem aquele meme, eu não combino com o meu bairro, era eu. Literalmente. E aquela menina sempre olhou e dizia assim, sempre me dei bem, falava com muita gente, mas eu olhava para isso aqui não é o que eu quero, essa não vai ser. Quando eu ia me relacionar com amigos, eu não me relacionava com as pessoas, eu me relacionava com pessoas de lugares que eu queria. Eu sempre fui assim, tá? Sempre fui, eu digo, menina, Deus parece que realmente tinha uma coisa na minha vida. E eu digo que abandonar, Léo, algumas coisas, assim, tipo, que veio com essa bagagem minha. Uma das coisas é esse orgulho mesmo, assim. Eu sempre fui muito orgulhosa. Eu sempre fui uma pessoa que sei demais. Tipo assim, eu sei. Ai, porque não... Tá. Mas eu digo que é orgulho porque, assim, eu sempre me achei muito superior em algumas coisas, assim, nesse sentido de, tipo, eu sei mais. Ninguém, não precisa me ensinar. Eu sei, sabe? Ego, sabe? Essas coisas. Sempre fui muito assim, porque a vida foi muito difícil pra mim. E eu recebi muito preconceito, eu já recebi muita coisa por ser da onde eu vivi, por falar errado, por ser nordestina em São Paulo,
tá? Sotaque. Porque, assim, as pessoas acham engraçado, né? Eu digo bem assim, o brasileiro, a gente chega em São Paulo, os nordestinos sofrem. Uhum. Aí, quando a gente sai do Brasil, o brasileiro sofre. Gente, a gente sempre tem alguém pra fazer o outro, né? Entenda isso, sempre tem alguém abaixo ali, né? E eu sofria muito isso. Falava, escrevia muito errado. E eu já sofri muito com essas coisas. Isso me dava traumas. Então, eu criei uma armadura que ninguém me atinge, tá? Que eu sei que eu não preciso de ninguém. E eu sempre fui muito essa pessoa. Aí entrou Deus na minha vida. E foi quebrando toda a Leila ali. E eu falo assim, Deus, ele me quebra todos os dias e me faz todos os dias um vaso novo. E eu peço pra ele fazer isso. Muito bom. E eu falo, Senhor, quebra tudo que precisa ser quebrado. Porque eu sei que ainda tem muito pra eu mudar e melhorar. Porque eu ainda sou essa pessoa, ela ainda tá aqui. Eu só vou aqui, ó. Epa, querida. Dou uma puxada e tal. Então, de verdade, sabe? O que eu abandonei foi, assim, essa coisa de, tipo, de ser essa pessoa e ter mais humildade ali, entender que eu preciso, que eu aprendo todos os dias, que eu aprendo com pessoas todos os dias, que eu preciso realmente olhar mais para o meu redor, porque eu tinha essa coisa, assim, de essa armadura, para realmente ser uma coisa que não me atinge, porque me atingia, claro. Sim. E então, dizer a você, assim, uma coisa exata, são muitas. Tantas, mas essa seria ali Essa, assim, eu digo que sim, porque quando a gente entende, Léo, é como eu falei, quando a gente olha para o poder da autorresponsabilidade, quando a gente entende realmente as nossas dificuldades, nossos defeitos, nossas inseguranças, sabe? A gente começa a dizer, nossa, realmente, isso aqui eu preciso melhorar, eu preciso mudar, eu preciso me fortalecer. Então, eu acho que toda eu tenho isso muito comigo. Quanto mais você melhora espiritualmente, melhora como pessoa, ou como você olha para o outro. Nossa, como você olha para o outro. Eu sempre comecei... Nunca recebi esse tipo de comentário, mas de um tempo pra cá, as pessoas começaram a olhar assim pra mim, qual é o teu signo? Aí eu digo, então, eu não tenho menção de signo, mas é virgem. Nossa, mas você parece signo tal. Aí eu, por quê? E nunca me disseram isso, começaram a me dizer isso de um tempo pra cá. Porque você, menina, é muito apaziguadora. Tipo assim, você, tipo, fica defendendo todos os lados, tipo assim. Um falando mal de um e o outro falando mal de outro. Eu digo, mas gente, a gente tem que olhar e tal, e ver que as pessoas, elas às vezes é o momento ali, a realidade, aquela pessoa só tem aquela visão, aquela pessoa só consegue enxergar a vida daquele ângulo porque foi o que a vida deu pra ela. A vida pra ela é assim, então, né? assim, ela começou... Aí a pessoa ficou... Nossa, mas tipo assim, sabe? E aí, eu não era assim. Eu era a pessoa que falava, não sei o quê. E começa a menina, mas é mesmo, viu? É assim mesmo. Então, eu era essa pessoa. E eu sei que você que eu ainda não sou, também tenho, claro. Né? Eu tenho meus defeitos, mas eu comecei a entender que a gente não é só o que está sendo visto. A gente são as histórias, a vida, a gente é tudo que a gente passou, cara. Não tem como, a gente é aquela criança lá. E se eu sei quem eu era e quem eu me tornei, eu posso saber que aquela pessoa, ela é e ela pode se tornar. Claro. E é isso, hoje. Então, para as pessoas, elas são muito assim. Ela olha um momento do outro e já começa a apontar, e já começa... Então, calma, gente. Calma, que a gente não tá ali sabendo que aquela pessoa tá. Porque a gente sabe que todo mundo tem dia bom, tem dia ruim, entendeu? Nem todo mundo sabe lidar com os mesmos problemas. Se fosse assim, todo mundo teria os mesmos problemas, né? Cada um tem um problema diferente para lidar, porque cada um é mais frágil ou mais forte naquele problema. Cada um lidar com os problemas diferentes. Ninguém, né? Já seria autossuficiente. Autossuficiente. Então, hoje eu posso dizer que isso... Cada vez entender assim, isso. Entender as pessoas, olhar mais, né, para as pessoas de verdade, vai me fazendo me tornar uma pessoa melhor. Perfeito. Consequentemente reflete nas outras coisas. Perfeito. Nas outras coisas. Porque eu sempre fui a Leila estourada, brigona, sempre fui.
Realmente, sempre fui. Mas eu tô tentando abandonar. Não faz mais de mim. Deus da minha vida. Jesus, minha... Rapaz, eu acho que esse episódio não foi um podcast, assim, foi uma aula. Eu nunca anotei tanto na minha colinha aqui. Ai, que bom. Sempre vários insights aqui. E é muito bom você ter um olhar de fora, assim, porque você vai analisando, e eu acho que esse podcast, ele cumpriu exatamente o papel dele, que é, cara, então por trás é assim, eu preciso seguir esse caminho, então é assim que acontece, não é só comigo, então eu tenho chance de dar essa virada. Esse não é só comigo, né? É realmente, tudo que você tá passando não é só com você, não, né? Exato. Cada um tá passando com o que consegue lidar, né? Ou está no momento, ou já superou, ainda vai passar, então a gente consegue ter essa visão. E aí, infelizmente, nós estamos chegando ao fim, porém, nós sempre terminamos com o próximo capítulo. Léo, como assim? A gente termina com spoiler do próximo episódio que você vai vir pra cá. Por quê? Eu queria saber, para finalizar, certo, qual é a decisão que a Leila vai tomar, precisa tomar, está adiando tomar, que vai mudar novamente o destino dela. Ai, meu Deus. Vou contar. Vou dar spoiler pra você do que já tá acontecendo. Perfeito. Essa aí que é a intenção. Então, eu tomei, né, as decisões de expandir a marca no exterior. Nossa, eu ia dizer a você, né, se eu for, não vai ser uma novela se eu for contar tudo da minha vida e todas as decisões que eu tomei. Por isso que eu falo da mentoria, porque eu acho que a mentoria vai ser realmente uma boa para a pessoa ver a realidade. Sim. Porque uma mentoria, gente, é fato. Se você faz, você erra menos. Exato. Você paga para você errar menos. Porque eu errei por você. É meio que isso, assim, exatamente, né? É meio que eu errei por você. E eu tomei a decisão de expandir a minha marca para o exterior. E com ela vem muitos desafios, né? Mas eu sempre tive muito pé no chão assim. Qualquer decisão que eu tomo, eu digo assim, isso vai me falir? Não, mas é verdade. Porque quem já faliu já sabe, né? Eu já fali nessa parte empresarial. E aí, isso aqui vai me falir? Isso aqui vai desequilibrar a minha empresa, financeiramente falando? Se isso for algo que tá me deixando em dúvida de investir, e aí eu já, né? Pô. E aí, agora a marca já tá em Miami, né? A gente tá com a representação em Miami. Eu participei agora do Miami Sweet Week, que é um dos maiores eventos de moda de lá. E me trouxe, assim, muitos resultados. Eu vendi toda a coleção lá. E eu já recebi... Gente, eu recebo convite, meu Deus. É uma coisa assim, eu digo, nossa, você... negar esses convites, mas eu nego convite toda semana para desfilar em Milão, para desfilar hoje em Paris, nossa, Dubai, tipo assim, toda semana eu recebo convite para estar nesses eventos. Se eu fosse deslumbrada com o negócio, estaria. Eu vou e tal, que ninguém não quer, né? Nossa. E aí justifica com o emocional de que eu preciso. O emocional e tal. Nossa, eu vou contar aqui cada coisa que já veio que eu fiquei, e aí, vou ou não vou? Faço ou não faço? Por isso que eu digo, glória, como eu sou já a voz de Deus. Porque assim, a gente tem que ouvir o Espírito Santo, eu respiro. É meu orgulho que tá falando? Ou, sabe, é o real? Então, eu hoje faço muito isso. E a marca tá lá. Então, agora, nesse próximo mês, estarei inaugurando, em agosto, a Leila Denise Rendimento vai estar em São Paulo. Caramba, que massa, glória a Deus. Eu tô bem... meu Deus. Organizando agora, nesse momento, o evento. Eu vou fazer um evento lá. Nossa, mas eu digo assim, quando Deus faz, ele faz muito melhor do que a gente planeja, né? Uhum. Se eu tivesse ido para São Paulo há 1 ano e meio atrás, que eu tava querendo, não ia ser como vai ser agora. E eu vou estar abrindo lá uma loja colaborativa com um dos estilistas, um dos grandes nomes hoje do Brasil. Então, a loja dele fica na Oscar Freire, lá em Jardins. Tipo assim, é um lugar muito especial de São Paulo. E eu vou fazer lugar, né? Assim, acredito. E vou fazer também o evento vai ser feito por pessoas incríveis também de São Paulo. E eu tomei assim. E também estou expandindo para Trancoso, também, que é uma das grandes também, assim, hoje no Brasil. Sim. Que tem tudo a ver com a minha marca também. Muito, muito. E eu fechei agora com uma das melhores lojas que tem lá. E uma parceria maravilhosa. E também a Denise Handmade vai estar lá.
em Trancoso. E ontem eu tava em reunião, eu já recebi pra ir pra Curitiba. Nossa, assim, aí assim, calma. E aí o Christian, como é a agenda mesmo? Porque eu todo dia faço a agenda da semana, né? Aham. Eu digo, meu amigo, agora eu vou ter que fazer a agenda do mês, da semana, das viagens. E aí ele ficou brincando. E aí ontem ele ligou pra mim, nossa, mas isso foi tão forte, Léo. Ele ligou pra mim ontem, fez assim, pronto. Aí agora, aí ele começou a dizer Miami, Espanha, que eu já tenho hoje na Espanha também. Ah, tá. A marca. Ele e a Denise em Maceió, em Miami, na Espanha, em São Paulo, em Trancoso, em Curitiba. E aí eu disse assim, meu Deus. Na hora que ele começou a falar, Aham. que até assim, Foi a pessoa somando, falando, é. aí foi uma coisa assim, repete de novo, amor. E aí, tipo, há um ano atrás, nada disso, não tinha nem... Mas por um posicionamento que eu dei, de lançar minha marca em Miami, que aí já é outra, assim, foi uma coisa muito importante na minha vida, e eu ia lançar em São Paulo, e eu decidi que eu ia lançar em Miami, foi uma decisão certa, assertiva, foi assim, um ano... A marca fez outra virada de chave. E aí muita gente vê eu indo lá e fazendo esse lançamento e vai, eu quero também. Achando que né, só assim, não entende todo o processo. E aí, assim, hoje a gente tá dessa forma. Para esse ano é isso. Tenho já outros eventos em Miami também, que eu tenho que já tá lá. Porque eu vou ter também abrir outras coisas lá também. E por enquanto agora é isso, esse ano. Por enquanto esse ano é isso, mas próximo ano já tem muita coisa. O mercado europeu é um dos que eu vou investir agora no próximo ano. E assim, a marca tá indo realmente para esses horizontes. Muito massa. E tô na mão de Deus. Glória a Deus por isso. Muito feliz, viu? Muito feliz. Você guardou a cereja do bolo para o final do podcast. não tinha... Falar um pouquinho, né? Olha, outra coisa que eu aprendi na minha vida é não falar muito do que ainda não aconteceu. Sim, né? sim, Eu sou muito assim. Porque assim, eu gosto realmente de estar mais segura de tudo e tal, pra estar falando. Como eu sei que, né, demora um pouquinho ainda pro podcast sair, aí eu disse, não, vamos falando que eu já vou começar a anunciar isso já também nas minhas redes. Tá, perfeito. Entendeu? Então aqui foi em primeira mão que o pessoal vai... Primeira mão, literalmente. Não falei ainda pra ninguém, tá? Rapaz, então assim, tivemos um pouquinho mais de 1 hora, acho que 1h15 de podcast. Então, nesse próximo episódio, que vai ser pra a continuação da decisão, acho que a gente tem que deixar ali umas 3 horas, umas 2 horas, pra poder contar tudo que aconteceu, tá? Tem muita coisa aí acontecendo, Aí né? a gente vai entrar na parte mais, assim, das decisões internas também, que fizeram muita diferença, perfeito, sabe, Léo? Pode ser. Eu posso dizer toda certeza, assim, que se eu contar um pouquinho da história, das decisões que eu tomei, da marca pra hoje botar lá no exterior e tudo mais, vai ser muito... Pode ser um só de decisões empresariais. Sim. Só da empresa, assim. Sim, o caminho, um passo a passo. Porque hoje, como é a primeira vez aqui, você falou, eu acho que se eu não falar um pouco dessa parte emocional, espiritual, que é a base, isso, exato. Porque isso é que faz um mover real. Exatamente, né? isso. O resto, gente, é consequência do que eu venho fazendo pra dentro, né? Que aí vai pra fora. Mas teve muita coisa, assim, realmente, que fez essa diferença e tá fazendo. Mas eu ainda, como você falou no início, é o início. Sim. E eu acho que sempre vai ser o início. O início. Exato. Porque sempre vai ser o início de algo novo. Sempre vai ser o início de algo novo, sempre vai ser uma decisão nova, um lugar novo. E eu peço sempre a Deus para nunca deixar de ser esse friozinho na barriga também do novo, né? Não ser automático, né? Não, é sempre tipo assim, quando eu ver uma conquista... Dar valor, ter valor. Léo, até hoje, uma venda que eu faço, eu dou glória a Deus. Sim. Uma venda que eu faço, eu digo, pode ser 1.500, 13 mil, 20 mil, e eu digo, Deus, obrigada, Senhor. Porque o Senhor continua abrindo portas. Sim, gratidão. E eu sou muito grata por cada pessoa, por cada cliente, por cada pessoa na minha vida. Nossa, porque eu digo, sempre as pessoas fazem alguma diferença, né? Com certeza, com certeza. É isso. Gente, você que acompanhou até aqui, cara, você não acompanhou um episódio, você acompanhou uma aula, né? Uma aula ali de como tomar decisões e as consequências que essas decisões podem lhe levar, né? Então, se você acompanhou até aqui, se inscreve no canal, você curte esse vídeo, porque você curtindo ele ganha mais relevância. Caso tenha alguma dúvida, pode comentar aqui, que a gente vai estar te respondendo também, tá? E se prepara, porque todas as semanas você pode ter a possibilidade de
ter uma aula com alguém que chegou lá, que tomou decisão e conseguiu virar essa chave. Leila, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o convite, por poder transbordar aqui no podcast com o nosso público que está assistindo. Que Deus continue lhe abençoando, lhe multiplicando. E eu tenho certeza que a tua multiplicação não vão ser só de lojas, tá? Mas vão ser sim de propósitos. Por quê? Aquela pessoa que tem ali um talento, se esforça ao máximo, tá indo no cansaço, ela pegando a tua bagagem, pegando esse atalho que você já percorreu o caminho normal, cara, propósitos e outras pessoas vão ser alcançadas da mesma maneira. E aí é onde você consegue multiplicar o que você tem aí dentro de você, né? Que bom. Muito obrigado para você que estava aqui até agora. Fiquem com Deus e até o próximo episódio. Tchau, tchau.